Olá, boa tarde. Boa tarde a você que está aqui no plenário da Câmara Municipal de Araraquara. Boa tarde a você que acompanha essa transmissão ao vivo pela TV Câmara. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha em outro horário, tanto nas redes sociais, bem como também nas reexibições na programação da TV Câmara de Araraquara. A Câmara Municipal de Araraquara agradece a presença de todos aqui no plenário e realiza agora a segunda fase da Mostra de Literatura Contemporânea Araraquarense, edição 2024. Esta atividade faz parte do Fórum Municipal de Literatura e Imprensa, instituído pela Resolução número 530 de 2023. E tem o objetivo principal de promover e dar visibilidade aos talentos literários locais, especificamente aqueles que publicaram obras nos últimos 5 anos. Esta atividade é uma colaboração da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara com o Coletivo de Escritores de Araraquara, o Coletivo de Escritoras do MEA e a Academia Araraquarense de Letras. Nós temos a esta mesa, para conduzir esta mostra, a presidente da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara, a vereadora Luna Meyer. Eu convido para que também venha ocupar o seu lugar a esta mesa, representando o coletivo de escritoras do MEA, Cidinha Pardini. Representando o coletivo de escritores de Araraquara, Rodrigo Magosso. E representando a Academia Araraquarense de Letras, Selma Salum. Podem sentar-se. Para conduzir esta segunda fase da Mostra de Literatura Contemporânea Araraquarense, edição 2024, com a palavra a presidente da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara, vereadora Luna Meyer. Muito boa tarde a todos, todos que nos assistem online e os que estão aqui presentes, né? Essa casa hoje, mais uma vez, como eu gosto de falar, está extremamente culta, profunda, né? Como raramente ele está. Vocês honram muito esse local com sua presença, com suas presenças. Não estou falando diminuindo quem costuma frequentar, mas enaltecendo a presença de vocês, né? Pela contribuição cultural que vocês fazem pela nossa cidade e o como vocês engrandecem a nossa cidade com a produção literária que vocês têm nos trazido. É com muito orgulho que eu dou início à nossa segunda fase, né, a fase 2, da Mostra de Literatura Contemporânea de Araraquara, que é um evento organizado pela Escola do Legislativo e faz parte do Fórum Municipal de Literatura e Imprensa. Os fóruns, como eu sempre gosto de ressaltar aqui, até para que as pessoas sigam acompanhando os trabalhos da Escola do Legislativo, foi um dispositivo que a gente criou dentro da Escola do Legislativo para que temas que são de extrema importância sejam sempre debatidos nessa casa de uma forma educativa, né? Então, todos os meses a gente tem ali algum fórum que é organizado pela escola, que traz algum evento educativo dentro daquela temática. E no mês de maio, né, faz um pouquinho de tempo, mas é porque a gente teve a fase 1 e depois a gente teve um intervalo, teve uma outra exposição aqui na Câmara. Aí, por isso, a fase 2 vem um pouquinho atrasada. Mas o fórum, no caso, é do mês de maio, né? E para que a gente sempre debata esses assuntos aqui na casa, né? E uma forma de dar visibilidade também para o trabalho que tem sido que vem sendo feito em determinadas áreas. Por exemplo, nós tivemos em março, em parceria com o MEA também, o Fórum das Mulheres Empreendedoras e na Ciência, que é justamente visando mostrar a trajetória dessas mulheres, né, que fazem a diferença, seja no empreendedorismo, seja na ciência, e reforçar as mulheres nesse aspecto também. Então, eu convido vocês a seguirem o nosso Instagram da escola,
e o da Câmara também, né, que também sempre é nossa parceira aqui, a imprensa, e acompanhar os nossos eventos, que todo mês tem fórum, todo mês a gente está debatendo, e quem está nos assistindo de casa, e quem está aqui presente também, se sentir falta de alguma temática, pode sempre trazer, se ver que uma temática lá pede uma discussão periódica, né? Porque uma vez que um fórum é instituído, ele vai ocorrer para sempre, até que decida-se, derrube a lei, ou que ela não precisa mais existir, né? Que bom, né, se não precisasse mais existir determinadas temáticas, mas, infelizmente, a grande maioria dos debates, né, dos fóruns, eles são extremamente necessários, e a literatura não poderia ser diferente. Como eu falei na apresentação, eu sempre falo, né, ao organizar essa amostra, né, junto da escola, eu pude ter contato com o material de muitos de vocês que antes eu não conhecia. E aí eu fui vendo o quão maravilhoso é, porque a gente fica nessa de querer idolatrar aqueles escritores famosos, internacionais, e às vezes tem coisas maravilhosas aqui embaixo do nosso nariz e a gente nem sabe, né? Então, eu tive a grata surpresa de ter contato com muitos dos materiais de vocês, e convido todos que estão assistindo de casa que, se possível, passem aqui na Câmara. A maioria desses livros que estão aqui na frente, né, que eu fiz questão de colocar aqui na nossa mesa, são livros dos autores aqui presentes hoje. Eles estão disponíveis ali na mesinha, no saguão da Câmara, para que vocês leiam, para que vocês conheçam, para que vocês acompanhem os nossos autores locais, né? Esse ano acabou sendo por indicação dos nossos parceiros, mas ano que vem o plano é fazer a inscrição para essa mostra por edital e mostrar, mesmo que seja em 5 fases, o maior número de escritores possíveis, entendeu? Porque a gente quer realmente dar visibilidade, acho que essa é uma visibilidade que precisa existir de forma recorrente no maior número de equipamentos políticos possíveis, Câmara, Prefeitura e equipamentos que não sejam políticos necessariamente, que sejam particulares, né? Acho que dar visibilidade para os nossos escritores é primordial. Inclusive, talvez, vou tentar, não tenho certeza, vou tentar, talvez, levar essa mostra para outros espaços, mas aí vai depender do aceite de outros espaços para a gente estar levando, mas eu tenho certeza que, como Araraquara, por vezes, carece muito desses eventos, né, acredito que a gente vai ter adesão, sim. Então, sem mais delongas, eu agradeço muito todos aqui pela presença. Temos aí pela frente a apresentação de cada um dos escritores participantes da mostra. Serão 5 minutinhos. Eu agradeço imensamente vocês por estarem aqui presentes hoje, pela produção literária de vocês, e saudar o Marcelo Correia, nosso escritor que acabou de chegar agora também, vai participar agora da mostra. E vou convidar a trazer a palavra para vocês a nossa querida Cidinha Pardini, representante do coletivo de escritoras do MEA, que foi esses 3 coletivos que trouxeram as indicações dos escritores que estão aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Cidinha, mais uma vez. A Cidinha já está comprando cartão Câmara aqui, está todo dia aqui. Boa tarde, gente. Muito obrigada pela presença. Em primeiro lugar, eu não posso deixar de fazer o agradecimento pela oportunidade que essa categoria, eu vou falar de escritores, recebeu em Araraquara para mostrar, né, os seus trabalhos literários. Nós temos aqui vários escritores representados, né? Temos também a satisfação de dizer, em nome do MEA, eu vou dizer que a presidente é a Néia Castagini. Acabamos de abrir um espaço para jovens escritoras e ilustradoras aqui da cidade também, para que esse movimento caminhe e se fortaleça. Então, só quero agradecer a oportunidade de mais esse momento e parabenizar a cada um dos colegas aqui presente. Muito obrigada, Cidinha, tanto pela sua participação aqui hoje, pela sua produção, pela sua luta pela biblioterapia, que é uma pauta que ela defende bastante. Eu tive a oportunidade e a honra de conhecer recentemente, mas também estou apaixonada pelo assunto. Saudar também a Dani Rafael,
que eu quero até deixar meu agradecimento público ela aqui, que foi uma das que mais me ajudou, né? Conforme os escritores não poderiam comparecer, a Dani foi ali me indicando, me ajudando a chamar o pessoal. Foi meio enrolado, alguns painéis saíram de última hora, mas deu tudo certo, graças a Deus, está todo mundo aqui presente. Dani, muito obrigada, porque quando eu trouxe a ideia da mostra, a Dani, como ela participa dos 3, né, parceiros praticamente, ela prontamente falou, não, Luna, vamos, dá trabalho, mas vamos. Então, aí fomos atrás com a equipe da Escola do Legislativo e conseguimos mobilizar a primeira fase e agora essa segunda fase maravilhosa. E, como eu falei, nas próximas oportunidades, quantas fases forem precisas para mostrar todos os talentos aqui de Araraquara, né? Então, eu gostaria também agora de convidar o Rodrigo Magosso, representando o coletivo de escritores de Araraquara, a fazer uso da palavra. Boa tarde, Luna. Boa tarde a quem está presente aqui com a gente e quem nos assiste em casa agora ou na gravação, né? Eu posso ser um pouquinho professor, Luna? Sempre. Então tá bom. Professor não deixa de ser professor, vocês sabem, né? Coletivo. Eu estou aqui representando o coletivo de escritores e escritoras de Araraquara, né? E essa palavra tem alguns sentidos para a gente, né? Pode ser o coletivo que a gente pega no transporte público, tá? Quando eu jogava basquete, nas escolinhas ali de basquete, o coletivo era a gente fazer o jogo, né? A famosa pelada ali na hora do jogo. Professor, tá na hora, vamos fazer um coletivo, né? Porque a gente queria jogar e não ficar fazendo os outros aspectos do treino. Era a parte mais divertida. Mas o coletivo também é um grupo de pessoas. E o coletivo tem sua etimologia no latim. Colectivo, que significa o que agrupa, o que ajunta. Nós somos um grupo, nós nos ajuntamos, e hoje, Luna, você faz uma iniciativa muito importante para nos agrupar e para nos ajuntar aqui. Então, receba em meu nome esse agradecimento coletivo, em nome de quem escreve aqui em Araraquara. Muito obrigado, Luna. Eu que agradeço, Rodrigo. É uma honra imensa, né, poder estar carregando essa pauta também da literatura. Confesso que agora, com as obras que fui presenteada, né, nesse caminho da fase 1 e agora, estou retomando meu hábito. Eu lia muito quando eu era mais jovem, né? Muito. Eu devorava coisa de 1.500 páginas por mês, assim, eu era ávida mesmo. Eu lembro, inclusive, que eu gostava de ir na livraria quando eu era criança. Pedia para minha mãe, falava, mãe, me deixa ali na livraria. Ela ia no shopping, eu ficava lá na livraria, ficava horas lendo, né? E me distanciei, porque, infelizmente, a correria do dia a dia, a gente vai deixando de lado muitas coisas, às vezes, que nos fazem bem, né? E acho que por ler tantas coisas de trabalho, mas agora estou retomando, e se Deus quiser, para nunca mais deixar para trás novamente o hábito da leitura constante, porque acho que sempre que a gente lê, a gente aprende, né? A literatura ela é uma forma de aprendizado, e eu acho que, nesse sentido, os escritores, a escola, a Câmara e a comunicação, eles têm muito a ver, porque nós estamos transmitindo comunicação. Quando você legisla, você educa. Quando você educa, você transmite informação. Uma informação ali muito sintética acerca do que é melhor para a sociedade. Então, nós todos estamos unidos por essa questão literária, né? Enfim, eu não vou ficar aqui, senão você vai deixar eu falando o dia inteiro, né? Então, vou convidar minha querida Selma Salum, representando a nossa grande Academia de Letras de Araraquara, a fazer uso da palavra. Seja muito bem-vinda, Selma. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou membro da Academia Araraquarense de Letras, né? E estou muito honrada de estar aqui. Muito obrigada, viu? Parabéns por esse trabalho, por quem te ajudou também. Quero dar os meus parabéns para quem te ajudou e por tudo que você tem realizado em prol da literatura. É o seguinte, eu espero que a gente tenha mais encontros como esse, como você disse, né? A nossa academia, ela agora está ficando bastante dinâmica, né? No início, nós começamos bem, assim, vários membros, mas bem singela.
E, desta vez, estamos com membros novos, estamos contentes, pessoas produtivas, e isso daí vem agregar cada vez mais. Muito bom. Palmas para os nossos 3 representantes aqui e já para cada um de vocês que vai contar um pouco da trajetória. Bom, então vamos começar. Temos muitos escritores e trabalhos maravilhosos para conhecer aqui hoje. Eu gostaria de convidar o nosso poeta, Anderson Piva, a fazer uso da palavra e apresentar o seu trabalho, contar um pouquinho da sua trajetória literária. Seja muito bem-vindo, Anderson. Boa tarde a todos. Estou aqui na ingrata tarefa de ser o primeiro a falar. Gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, a vereadora Luna Meyer, que, como à frente da Escola do Legislativo, teve essa iniciativa de nos reunir aqui. Queria cumprimentar também os representantes dos coletivos, Cidinha, Rodrigo e a Selma, como representante da Academia Araraquarense de Letras. E queria cumprimentar também os nossos estudantes da Escola Letícia, que estão aqui presentes também. Olha que legal. Eu peço licença aqui para vocês para... A aluna sugeriu que nós falássemos um pouco da nossa trajetória, mas eu queria utilizar esse tempo exíguo aqui para falar um pouco sobre o papel da literatura e fazer uma espécie de comparação com a política. Eu estou aqui também na condição de cientista político e queria fazer essa aproximação entre essas duas dimensões da nossa vida, a literatura e a política. Para mim, é simbólico falar aqui na Câmara dos Vereadores de Araraquara sobre literatura, porque eu entendo essas duas atividades, a política e a literatura, de maneira bastante diversa. Como é que essa diversidade se manifesta? Na política, nós sabemos, aqui temos alguns políticos, nós sabemos que na política a busca é pelo consenso. E pela própria natureza da política, muitas vezes, nós, como indivíduos, não podemos expressar exatamente aquilo que nós pensamos, ou tudo que nós pensamos ou acreditamos, porque nessa busca pelo consenso e pelo bem comum, é preciso muitas vezes fazer concessões para alcançar posições médias. Eu acho que muito da boa política está nesse esforço de conciliar interesses e buscar posições intermediárias. Então, para isso, como eu disse, a gente não pode dizer sempre tudo o que acredita ou se aferrar a posições que nós acreditamos que sejam as verdadeiras ou as melhores. No caso da literatura, é totalmente diverso. No caso da literatura, a gente precisa dizer sempre aquilo que a gente acredita. Na política, a gente busca agradar, muitas vezes. A gente busca dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que as pessoas precisam ouvir, no sentido de afago ou de conforto. Na literatura, não. A literatura que diz algo para agradar é uma literatura medíocre. Uma literatura que busca confortar é uma literatura medíocre. A literatura tem a tarefa de incomodar as pessoas. A boa literatura, a grande literatura, tem a tarefa de chacoalhar as pessoas, de tirar as pessoas dos lugares onde elas estão. Tem a tarefa de mandar essas pessoas adiante e não conservá-las ali onde elas estão. Isso não quer dizer, evidentemente, que a política seja menos nobre do que a literatura. Não, são atividades diferentes, são práticas diferentes. Quando a literatura, porém, absorve práticas da política, eu acho que ela se diminui. A literatura não deve agradar ninguém, como eu disse, não deve confortar ninguém. Porém, a política, muitas vezes, quando absorve práticas da literatura, ela pode se engrandecer. No cenário em que nós vivemos atualmente, de avanço da extrema-direita, de autoritários, de gente que despreza a democracia, por exemplo,
A nossa tarefa é cada vez mais absorver essa prática da literatura de dizer a verdade, de ser venal, de incomodar as pessoas, para tentar trazer essa grandeza da literatura para dentro da política. Bom, é isso, gente. Obrigado pela paciência. Ouçamos os demais colegas. Obrigado. Oh, muito bom, Anderson. Muito obrigada pela presença. Parabéns pela fala. E eu até ousei fazer um complemento aqui para o Roberto, enquanto o Rodrigo, né? Enquanto o Anderson falava, que eu acho que a literatura, por vezes, ela é mais grandiosa, sim, que a política. Infelizmente, na política, a gente encontra validado alguns comportamentos que, se eles viessem através de um livro, vamos supor, um comportamento preconceituoso, um comportamento excludente, se eles viessem através de um livro, eles seriam rapidamente execrados, não seria um livro que vigoraria muito na literatura. Ele pode até existir, assim como o livro Mein Kampf, do Hitler, existe. Mas daí a virar uma referência, não vira, entendeu? Felizmente, eu percebo que na literatura o que acaba virando referência vem aí salvaguardado por alguns indicadores melhores do que na política. E na política, infelizmente, a gente ainda trabalha com muita desinformação, com muita mentira, com muita distorção de fatos. E eu acho que, nesse ponto, eu discordo de você. A política ela não é igual à literatura, é muito melhor, entendeu? Eu devo aqui, minha opinião, gente, cada um pensa como quiser. Bom, seguindo então nossa apresentação de autores, né? Chamar minha querida Elisânia Azanha, escritora da obra infantil Diferente de Quem. Se quiser levá-la, Elisânia, ali para falar com ela em mãos, eu posso te dar aqui. Que é uma obra que fala justamente sobre inclusão, né, e aceitar o diferente. Muito bem-vinda, minha querida. Eu que agradeço a oportunidade, em nome de todos os desbravadores dessa nossa terra, que acreditam na arte literária, que acreditam na possibilidade de levar a informação pelas palavras que estão na beleza dos livros. Eu vou aproveitar para ser inspiração. Eu nasci numa família humilde. Nem pai, nem mãe concluíram sequer a educação básica. Mas, aos 7 anos de idade, eu ganhei meu primeiro livro. E o dever de ler para mim e para minhas irmãs mais novas. Não parei nunca mais. A literatura se tornou a minha grande paixão. Não à toa eu me tornei professora de língua portuguesa. Mas os deveres da vida vão nos fazendo mais trabalhar do que criar. E aí eu passei a criar só para mim, para os meus, para os próximos. E fui trabalhar. Tornei-me mãe. E, como mãe, percebi que as minhas histórias tinham um público. Era apenas uma, depois se tornaram 2. E me deixava muito feliz quando a minha garotinha, de 3 anos, dizia: hoje eu não quero um livro, que era lido todos os dias antes do sono. Hoje eu quero uma história da sua cabeça. E aí eu criava uma história da minha cabeça para ela. Meu segundo filho, aos 3 anos de idade, começou a ter muitos problemas de relacionamento, porque ele enfrentou a pandemia, como muitas das nossas crianças, como todos nós enfrentamos. E ele era muito diferente mesmo, ele queria tudo do jeito dele, tudo na hora dele, ele era muito líder, o que não é ruim, né? Nós queremos novos líderes, mas isso fazia mal para ele, ele não conseguia se relacionar bem, virava sempre uma brincadeira, então nasceu a história do ratinho. E, através da literatura, que eu já usava há muito tempo com os meus alunos, eu consegui ajudar aquele garotinho a se relacionar melhor com as crianças. Mas a história era dele. A pandemia acabou. E eu comecei a ouvir uma série de mães dizendo da dificuldade que os próprios filhos estavam enfrentando de voltar para a escola e reaprender
a conviver com outras crianças. Em 2022, eu me mudei para Araraquara. Deixei uma longa estrada de sala de aula para cuidar dos meus filhos. E aí o livro tinha que sair do papel, porque ele tinha que chegar em outras crianças. E foi aqui, nesta cidade, que o livro nasceu. Nasceu e chegou às escolas. E o meu maior prazer foi ouvir as crianças dizendo que elas se identificavam com algumas personagens do livro. Mais do que isso, foi quando crianças começaram a dar leituras para essa história que eu mesma não tinha. Aí eu entendi o que tantos grandes escritores já disseram. O livro nunca termina quando um autor termina ele. Um livro só termina quando cada leitura é concluída e cada leitor põe um pouquinho de si dentro dele. E nessa jornada eu encontrei um garotinho de 7 anos que me disse: tia, eu quero ser escritor, eu posso ser escritor? E eu disse: você pode. Você pode porque eu sou. Eu continuo tendo todas as minhas atribuições de mãe, de dona de casa, de profissional, e eu sou escritora. Você pode ser escritor. Acredite que você pode. Todos nós podemos ser escritor ou ser qualquer outra coisa que queiramos, porque a nossa diferença é a nossa essência. E essa essência tem que ir a todas as pessoas. É isso que eu quero com o meu livro e com os próximos que virão, que eles continuem mostrando que nós podemos, sim, ser quem somos e ir aonde queremos chegar. Só precisamos estudar muito e trabalhar para isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos sua presença. Elisânia, parabéns pela fala e pelo trabalho, né? Porque lidar com um público infantil, por incrível que pareça, não é simples. Você tem que ter uma linguagem muito específica e para conseguir se conectar com essa galerinha, né? A Maitê, que também faz parte aqui da mostra, também escreve para esse público e é extremamente louvável. Quero saudar a nossa querida vice-presidente da Escola do Legislativo, Fabi Virgílio, que também é uma grande apoiadora da cultura. Fabi, nós estamos no intervalo entre os escritores. Você quer dar uma palavrinha aqui para nós sobre a importância da literatura de Araraquara? Não? Não. Ó, então, pronto. Ela só quer dizer que os escritores são demais. Ó, então, pronto. Então, sem mais delongas, meninos da imprensa, está apagada a telinha. Eu mandei um novo arquivo, um PDF, que está com a letra certa, que eu percebi que o slide que eu passei para vocês do Canva está com a letra feia. E eu sou psicótica com isso. Mas aí eu mandei no Google Drive, se quiser usar ele, eu prefiro. Aproveitando que está apagado mesmo, já acende com o novo, bonitinho, certinho. Bom, então saudamos nossa querida Fabi. E agora vamos saudar o nosso próximo escritor a fazer o uso da palavra e apresentar um pouco da sua trajetória, o nosso querido Flávio Carras, que escreve também de um gênero diferente, humor e terror. Seja muito bem-vindo, Flávio. Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade concedida pela Escola do Legislativo de Araraquara e pela indicação do coletivo de escritores. Muito obrigado a você que nos assiste e muito obrigado a todos os escritores aqui presentes, escritores provocadores, né, porque ser escritor na atualidade é uma provocação ou uma loucura, mas vamos nos ater à provocação, porque provocar é tentar conquistar aquele tempo roubado pelo celular. Provocar é ser interessante o bastante para ser lido antes, depois e, quem sabe, até durante a jornada estafante de trabalho. Provocar é ser acessível, provocar nunca é agradar, mas gerar sensações e pensamentos bons ou ruins. As minhas provocações trazem como pano de fundo o terror e o horror, sempre com
sempre buscando tecer alguma crítica da sociedade contemporânea, engatilhando um humor questionável e pensamentos filosóficos mais questionáveis ainda, né? Eu tenho essas minhas provocações em forma de contos, crônicas e romances na Amazon, quer por editoras e quer pela via independente. E, citando rapidinho, eu apresento a minha coletânea, uma das obras em destaque, que é o Indigesto, que é uma coletânea de 13 contos, todas sobre o singelo ato de se alimentar e as bizarrices que permeiam esse ato tão simples. Por exemplo, rapidinho, o primeiro conto é a história de um rapaz um tanto higiênico, limpinho até demais. Ele está na casa dele, que está muito limpinha, diga-se de passagem, até que a esposa vem com a fatídica notícia que os parentes vão vir para o jantar. Ele já pensa na sujeira, limpa o que já está limpo, os parentes estão chegando, ele olha pelo olho mágico da porta, os parentes realmente estão vindo. Será que a casa está limpa bastante? Ele vê aquele chão tudo limpinho, tudo branquinho, tudo bonito, mas uma coisinha lá chama a atenção. Ele vai ver o que é a asa de uma barata. E cadê a barata? E os parentes chegaram, os parentes estão se mexendo, alguém trouxe um cachorrinho, o cachorrinho está brincando ou brigando com a barata? As pessoas começam a comer algo crocante, algo líquido e a barata. E assim começa o conto. Então, a gente apresenta, através de um nojinho, um toque. Da mesma forma, um conto meu até que é recente, que o título dele é Socorro, Mate o Meu Micro-ondas, é sobre uma operadora de caixa que, além de sofrer com aqueles clientes chatíssimos da fila, e quem faz atendimento ao público merece ir para o céu, além de fazer o atendimento ao público, ela se envolve num relacionamento abusivo com o micro-ondas. E, então, a gente já traça outra panorâmica. Através do humor, trata desse mal social. E, por último, né, o meu romance mais recente, que, se tudo der certo, vai estar em pré-venda na semana que vem, é uma obra que lida com ódio. Ódio um tanto comum no nosso dia a dia, né, comum nas redes sociais, super comum na política, e com todo respeito a essa casa de leis, o título da obra é Foda-se. É uma comédia perversa, ambientada aqui em Araraquara, onde 3 protagonistas do nosso dia a dia, por exemplo, um bancário sádico, uma youtuber fracassada e um senhor absurdamente tóxico, eles se envolvem com um ser cheio de apetite, ódio e tremedeira, um pincher maligno. Então, está aí a capa do Foda-se, aquele pincher gritando e os demais elementos que compõem a narrativa. E obrigado a todos e vamos provocar. Muito obrigada, Flávio. Gratidão pelas provocações, pela escrita diferente e, né? Excelente, fantástico. Temos agora, então, a nossa querida Ilma Rosa, autora de Palavras no Bolso do Tempo e alguns outros livros que falam do cotidiano, com beleza, com poesia. Seja muito bem-vinda, Ilma. Uma boa tarde a todos. Estar aqui, eu estou muito emocionada hoje, né? Porque eu estou vendo pessoas especiais que estão aqui, principalmente a Cidinha Pardini, né? Que um dia me fez um convite de uma palestra e eu conheci a biblioterapia. E ali a minha vida foi transformada. Eu vi aqui, né, os professores falando, né, do quanto é importante a educação na nossa vida e que a educação transforma a nossa vida, a nossa história. Eu quero agradecer, né, pelo convite, por estar aqui, porque, desde pequena, eu sempre tive um sonho. E o primeiro dia que eu fui na biblioterapia, eu falei para a Cidinha, eu tenho um sonho de escrever um livro. Sempre falei isso, desde pequena. E, para vir aqui, eu fiquei, né, é um momento de agradecimento. E eu me lembro que, esses dias, eu peguei o RG da minha avó, e lá está escrito assim, ó, não alfabetizada. Então, para ela, quando ia nos lugares, né, que era para escrever o nome, ela colocava digital. Passa-se os anos, né, e eu estou aqui, né, Ilma Rosa, né, como escritora, gente.
Então, para os estudantes que estão aqui hoje, eu quero dizer assim, ó, vocês podem realizar tudo o que vocês quiserem. Só que esse meu sonho, né, de escrever um livro, ele não é sozinho. Porque a minha ilustradora está aqui, que é a minha filha Mariana Rosa, de apenas 13 anos. Então, o sonho de escrever um livro não foi sozinho, né? Foram com muitas pessoas. Então, assim, hoje eu entendo porque eu sou Ilma Rosa, né, filha de Ivo Rosa, Iracema, e a minha irmã se chama Ivani. Todos nós começamos com a letra I. Eu falava, nossa, por que isso, né, todos... E hoje eu entendo, através da leitura, né, que o I vem de inspirar, incentivar e impulsionar. Então, dentro da minha casa, eu tive esse impulso, eu tive esse incentivo. Então, estar aqui hoje, para mim, é um momento de agradecimento pelas pessoas que me incentivaram, pela oportunidade que eu tive. O meu primeiro livro, né, chama-se Recomeços Diários. Eu escrevo diariamente nas minhas redes sociais. Todas as manhãs, eu escrevo uma mensagem. Eu comecei como um compromisso pessoal, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, você é escritora? Eu falo, sou. Como que você começou? Um pedaço de papel, um post-it. Comecei. E ali eu fui postando nas minhas redes sociais. Tem pessoas que me respondem todos os dias o bom dia. E um dia eu recebi um bom dia de uma amiga, né, que hoje ela é cadeirante, e ela falou assim, Ilma, as suas mensagens alegram o meu dia. E eu espero todas as manhãs a sua mensagem para tomar o meu remédio. Eu falei, ixi, agora virou um compromisso. Então, assim, o nosso compromisso é com o outro. A gente transforma a nossa história, mas a gente transforma a história de muitos. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu vejo aqui que tem professores, tem estudantes, que lá no futuro, não muito longe, vão estar aqui também, né? E também participei, né, das Mulheres Inspiradoras, né, que é um projeto do MEA, onde a Dani Rafael é a nossa ilustradora, e aqui a gente conta a história de nós mulheres, da nossa vida, né, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente espera. Então, eu quero agradecer pela oportunidade. Estou feliz de estar aqui, porque eu sei aqui que tem pessoas, né, grandes escritores, e a gente está caminhando junto, a gente está aprendendo junto. Então, a minha gratidão pela oportunidade, por eu estar aqui hoje, junto com a minha filha, não posso deixar, né, de ressaltar, porque, assim, é uma criança, é uma adolescente, como os outros que estão aqui, e tem tudo pela frente, porque a educação, um livro, um bom dia, transforma uma vida, transforma uma história, como transformou a minha. Muito obrigada. Nós que agradecemos você, Ilma, pela sua sensibilidade, pelas suas palavras, né, que trazem conforto aí para o cotidiano de tanta gente que te acompanha nas redes sociais. E agora eu vou chamar, não menos importante, né? Estamos cheios de grandes presenças aqui, nossa querida Marina Barros, né? Escritora de crônicas, com uma escrita leve, que retrata o nosso cotidiano. Seja muito bem-vinda a essa casa e a esse púlpito, Marina. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Acho que eu já tinha dito, mas eu vou dizer de novo. É o seguinte, Marcelo, você é maior, né? Então, é uma alegria, um prazer e uma honra também estar com vocês. Certo? Agora, realmente o desafio é falar depois do Marcelo, né? Então, mas eu não sou muito chegada em desafios, viu, Marcelo? Então, eu vou falar do meu jeito. Eu gosto de aconchego, gente. Eu gosto de coisa simples. Eu gosto de pé no chão.
E eu comecei a escrever por um tempo, escrevi e guardava, escrevi e guardava. E até que um dia eu ouvi essa frase: o escritor é um vaidoso por excelência. Se mostra seus textos, é por vaidade. Se não mostra, também é por vaidade. E aí essa vaidade segunda vem daquilo que o Marcelo falou, entendeu? Se eu acho que as pessoas não vão gostar, eu vou esconder. Ou, se eu acho que elas vão gostar, eu vou mostrar. É vaidade, vaidade, vaidade. Certo? Mas, até que um dia você encontra um caminho, um grupo de pessoas de um lugar. E eu acho que a pandemia não ensinou muita coisa para a gente, não. Mas teve uma coisa que ela me ensinou. Para mim, ela ensinou que dá para fazer amizade e escrever juntos. Alguém, logo no começo, falou da palavra coletivo. Isso me move, é o coletivo que me move. E, nesse coletivo de crônicas, não são sempre as mesmas pessoas, né? Este livro, por exemplo, é o projeto que saiu o ano passado. E o nome desse projeto é Safra. Cada ano tem a sua safra. Então, eu faço parte da Safra 2023. São 9 crônicas, de 9 cronistas, 9 temas. Então, são 81 crônicas, e vocês, quando forem ler, não vão se cansar, porque todos nós escrevemos de forma diferente, cada um tem a sua voz. E isso tudo decidido coletivamente. Uma vez por semana, a gente se encontra online, porque neste livro tem gente de Pernambuco, de... esqueci o outro. Sergipe, que, aliás, vencedor do prêmio Off Flip, de crônicas, o Ataíde, ele está nesse livro com a gente. Tem gente de Minas, tem 2 de Minas, e tem pessoal do Rio Grande do Sul. A editora é do Rio Grande do Sul, então o grupo é centralizado lá. Nós trabalhamos a obra do começo ao fim, não só na composição dos textos, mas na discussão de cada um. Quem dá a última palavra no seu texto é o autor, isso é pacífico, mas a gente adora dar um pitaco no texto do outro. Se ele aceita, muito que bem; se ele não aceita, ele bate o pé e mantém. Liberdade total, né? E discutimos tal dentro da temática, então é um projeto, não é uma coletânea, não é um catado, que eu costumo falar que às vezes as pessoas publicam, é um catado. Vou publicar um livro, você manda um texto seu, outro manda, a gente nem se conhece. As pessoas não se conhecem, não trabalham. Eu já publiquei em coletânea, que era assim, que eu não conhecia as pessoas, né? E é diferente, é diferente. Você está ali toda semana, você vira amigo. De vez em quando a gente chora, de vez em quando a gente ri, né? Mais ri do que chora, na verdade. E o nome da editora é Santa Sede Crônicas de Botequim. Ou seja, não é uma coisa. Tem um livro deles, tem um livro de uma outra turma que chama Nunca Fomos Santos. Por aí você vai. Então, é um projeto que continua. Eu já estou em outro, ainda não posso contar, porque ainda está em andamento, a gente não sabe nem como vai terminar isso. Mas, assim, no dia a dia, semana a semana, a gente aguarda aquele dia de se encontrar. E, nesse projeto que estou agora, teve no Rio Grande do Sul um problema que todo mundo está sabendo. Existe uma turma presencial do Rio Grande do Sul, e nós pudemos, dessa vez, conhecê-los online, porque o bar, o presencial, o bar que eles se encontravam para escrever está inundado, está até agora inundado, não conseguiram refazer o lugar. Então, eles fizeram um mês todo, desde que começou a enchente, até agora, eles fizeram online com a gente, jogado de um grupo para o outro, tal, para que eles pudessem também continuar produzindo.
Então, eu acho que aquela história do escritor solitário lá de antigamente, hoje é impossível você fazer isso sozinho. A Dani sabe. Ela, além de escritora, ela é ilustradora, é artista plástica. Então, você sabe que você precisa do coletivo. O coletivo é o que vai fazer a gente levar as coisas para frente, certo? Porque, gente, e convenhamos, no coletivo ajuda até o alcance do livro, porque ele vai para mais lugares, porque mais pessoas vão ler, elas vão começar a ler o livro por conta da Dani, porque ela está lá. Mas aí ela vai ver a Fabi, ela vai ver o Marcelo, ela vai ver, peraí, vamos lendo, e vai, né, juntando tudo. Mas eu acho que eu já falei demais de mim, do meu projeto, mas eu tenho uma frase que acho que até constou, e está no meu Instagram, que é tecer fios e palavras é o que me faz viva. E esses fios são fios mesmo, tricô, crochê, bordado, é fio, adoro. Né? Só não sei costurar, gente, não sei costurar. Mas o restante eu gosto de fazer. Né? Pincel não é minha praia é fio, agulha, linha, lápis e papel. Porque tudo que vocês falaram aqui, todas essas coisas, está tudo escrito aqui, é tudo a lápis, tá? A lápis, porque dá para pagar se você se arrepender, certo? Obrigada, gente. Nós que agradecemos, Marina, pela tua contribuição literária, né, e por trazer, né, essa questão do coletivo. Isso é muito importante, os coletivos, né, como eles se apoiam, como isso ajuda a levantar esses trabalhos que às vezes não são visibilizados. Então, essa questão da coletânea é muito bacana, eu acho, porque às vezes dá a oportunidade da pessoa que não teria como gastar e fazer um livro do próprio bolso, ela vai ali, faz parte de um coletivo. E conte sempre comigo, com esta casa, para a gente estar incentivando esse e outros trabalhos literários. Bom, pessoal, então agora nós vamos voltar um pouquinho à ordem, porque a Maitê chegou, mas vamos convidar a ocupar aqui, antes da Maitê e depois a Maitê, o nosso querido Marcelo Pereira, que é o outro. Nossa, ficou com o nome errado. Meu Deus. Mas eu copiei o slide. Marcelo Pereira, por favor. Não, pode ocupar, porque o Marcelo Corrêa já falou. Eu copiei o slide na correria do mar. Nossa, gente, olha o acidente aqui. É o desastre. Não, fica tranquilo, é água. Paninho. Bom, deixa em off o slide dele. Eu vou te mandar o painel dele, tá? Para você colocar que fica melhor. Espera aí, gente, estou com um pequeno acidente aqui. Faz o seguinte, abre o Canva, sabe o Canva que estava antes? Eu vou alterar lá. Que o negócio é em tempo real. Nossa, gente. Ó. Eu coloquei Marcelo Corrêa nos dois. E aí está toda a informação certinha do Marcelo Pereira, mas com Marcelo Corrêa. Pronto. Agora é só abrir o do Canvas. Abrir o do Canva vai estar o slide certo. Marcelinho, cadê? Pronto. Só que certinho. Deu na tua vez. Pronto, já está superado. Marcelo, querido, ele já vai abrir ali o teu perfil, já está certo, eu já ajustei. Agora, dá F5. Não. Aí, ó. Tá vendo? Olá a todos. Né?
confesso que eu estou emocionado em estar aqui, né? Quero agradecer a minha família, a minha esposa. Pela minha fé, agradeço a Deus, né? E eu não tenho palavras para agradecer esse momento tão especial e as pessoas que fazem parte dele e que, de alguma forma, de alguma maneira, trouxe esse momento, né, presente. A Luna, né, a Dani Rafael, né, e todos fizeram esse momento acontecer. Bom, falar de mim, eu tenho uma certa dificuldade, mas vamos lá. Eu fui uma criança assim que não tive muito contato na infância com a televisão, então eu tive nos meus 6, 7 anos, eu tive contato com livros, né? Eu lembro que eu cresci lendo aquela série Vagalume, né? Me apresentou lá a Maria José Dupré, né? Quem não? A Ilha Perdida, né? E depois a Montanha Encantada e assim vai. E aí eu tive a honra de conhecer alguns escritores da série Vagalume, né? Na época, a antiga editora Ática. Fiz amizade, hoje eu tenho um prazer de ter ele como meu amigo, né? O querido Luiz Puntel, né? Conheci outros escritores também que passaram pela minha infância e minha adolescência, que foi o Pedro Bandeira, né? Maravilhoso, né? E aí, assim, desses escritores surgiu a minha escrita, né? A minha personalidade na escrita. Bom, quero falar um pouco sobre aquela questão sobre a leitura na infância, o sonho de uma criança, né? Eu confesso hoje que estar aqui faz parte da realização de um sonho, né? Na minha infância, eu já tinha objetivo, já tinha aquele desejo de me tornar um escritor, né? De ser um profissional na área da educação, né? Hoje sou um professor. E falando assim, para os pais, tios, né? Qualquer representante lá para a criança, nunca deixar de que ela deixa de acreditar no sonho, que tudo é possível. Eu falo isso porque isso é algo presente na minha vida, né? Hoje, estando aqui, é uma realização. E aí eu vou falar um pouco de como aconteceu, né? Minha primeira obra foi no ano de 2017, né? Eu encaminhei o meu material para uma editora, a Escortece, no qual ela me aceitou assim, de braços abertos, fui bem recebido. Só voltando um pouco para trás, né? Antes eu conhecer a Escortece, como vários escritores, né? Eu acredito que tiveram a mesma sensação, né? De portas fechadas, né? De encontrar aquela porta fechada, de muitos nãos. E não foi diferente comigo, né? Antes de eu publicar o meu primeiro livro, muitos não, né? Só que fui atrás, né? Não desisti. Eu acho que a gente tem que acreditar no que a gente escreve, né? E aí a Escortece foi aquela que abriu as portas para mim. Em 2017 eu lancei meu primeiro livro, que foi o Torã, O Destino de Taga. Só lembrando que eu escrevo para o público infanto-juvenil, voltado para a área da biologia, né? Eu sou professor de ciências biológicas, então eu faço o útil e o agradável, né? Então, e aí o meu primeiro livro, ele fala sobre a questão não, né? Ele mostra a natureza da América do Norte, lá desde do Alasca, vai lá as montanhas rochosas, né? As pradarias, e aí eu coloco também, pela ficção, eu coloco a questão cultural, né? Os povos nativos lá, norte-americano, né? E aí eu mandei esse meu projeto em 2017. A editora gostou, a Escortece achou interessante a ideia e resolveu dar uma oportunidade para mim, né? E aí eu falo assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades que aparecem e as pessoas que aparecem na nossa vida, né? Quando a Escortece abriu a oportunidade para mim, logo eu fui para a minha primeira Bienal. Lá eu conheci vários escritores, inclusive a Tami Luciano, que é uma escritora carioca. E aí eu posso dizer para vocês, a vida de escritor é como se fosse uma subida de uma escada, né? Cada um chega num patamar, não que é um melhor que o outro, né? Mas para vocês entenderem, a Tami estava, e ela está, né? Um pouco acima. E aí o que acontece? Ela estendeu a mão,
ela fez eu subir, né? A gente chega num patamar, é aquela questão do coletivo, de um ajudar o outro. Então, se eu cheguei na construção da minha carreira em certo patamar, então, o mais justo, e não porque não ajudar, ninguém chega sozinho, ninguém cresce sozinho. E aí eu conheci essas pessoas. A Tami Luciano foi uma pessoa que eu também sou muito grato, porque ela abriu caminhos e portas da minha vida. Ela me apresentou, e o engraçado é que, assim, é o contrário, né? Eu comecei a ser conhecido, não que eu sou, né, um best-seller famoso, mas eu comecei lá do Rio de Janeiro, São Paulo, e hoje aqui eu estou em Araraquara, mostrando o meu trabalho. E aí, meu segundo livro, inclusive uma das obras destacadas, é o Rimerimã. Rimerimã, Floresta Sombria. Rimerimã simboliza, Rimerimã, o próprio nome, simboliza a floresta amazônica. Rimerimã, para quem vai a fundo nos estudos, faz parte de povos nativos, né, do Brasil. Foram descobertos nos anos 70. E aí, assim, eles têm poucos contatos, né, eu vou falar assim, né, um homem branco, né, com a nossa realidade. E aí eu usei, né, por esse fato, representando Rimerimã como para representar a floresta amazônica. E aí a história se passa, nasceu o personagem nessa da Rimerimã, nasceu o personagem Noah, que é uma criança que tem a missão de salvar o bioma, né? E aí o Noah passa por todos os biomas brasileiros, né? Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, o Pampa, né? O próprio Pantanal, e cada capítulo é um bioma. E, assim, para não se tornar cansativo, né, a história traz uma ficção, onde os personagens ganham voz, né, e aí eu fiquei muito feliz, porque o ano passado, um certo crítico, né, ele comparou a obra com aquele Mowgli, o Menino Lobo, né, me foge o nome da memória do autor, mas é o Clip, isso, ele mesmo, o Clip. E aí, Rimerimã foi divisor de águas na minha carreira, né, porque foi o livro que ganhou um espaço internacional. Hoje ele é comercializado pela Boa Books. Boa Books é uma livraria lá com sede nos Estados Unidos, e ela tem diversas outras, né, livrarias pelo mundo, pela Europa, né, no Canadá, enfim. Foi um livro que me ajudou a ter uma nova visão à questão da literatura. E aí, finalizando, em 2023, né, eu escrevi o Canto do Beija-Flor. Eu lembro que eu era criança, eu escrevia lá as minhas histórias num caderno mesmo, e lia para minha irmã, para as crianças lá na minha época. E aí, em 2022, eu resolvi escrever o livro, né? Foi aí um período aí de 6, 7 meses até finalizar a escrita. 2023 eu publiquei ele numa outra editora, uma nova casa editorial, que é a Flive, que também me abraçou, me aceitou, assim, achou legal a minha ideia na obra, né? Tanto é que é uma obra que trabalha muito o folclore brasileiro, né? A gente sente falta isso, né? A gente vê lá Monteiro Lobato, né? Eu trabalho o folclore brasileiro voltado, que assim, a cuca que eu coloco nesse livro, ela é totalmente diferente daquela que a gente vê nos livros de Monteiro Lobato, né? Eu não sei se pode dizer que ela é mais malvada, mas o Canto do Beija-Flor é uma obra onde que eu trabalho a questão folclórica nacional, e que se passa no final dos anos 30, né? Tem lá a criança, como que era a vida de uma criança lá no final da época da Era do Café. E eu acho que falei demais, né, gente? Mas é isso, tá? Essa é a minha trajetória, desculpa. Obrigado. Nós que agradecemos, Marcelo, e nunca é demais, e é muito legal que você vê assim com as obras do Marcelo e com a de vocês como um todo. Como assim, para você escrever um livro, você precisa estudar, né? Você precisa ir a fundo, porque você não pode colocar ali no papel um negócio que você não... Né? E eu vou vendo assim os mundos que vocês criam, a amplitude do que vocês alcançam com a escrita, eu penso, nossa... Né? Porque você tem que ser sabedor de um pouquinho de tudo, que senão você corre riscos ali, né? Então tem que ser um trabalho extremamente cuidadoso nesse aspecto. Parabéns, minha querida. Agora, então, eu quero convidar a querida Maitê, que ela tinha me avisado que ela ia chegar um pouquinho mais tarde, né? Que faz literatura infantil.
e educativa, né? Desmistificando aí o que é um monstro para muitas crianças, a tal da matemática. Seja muito bem-vinda, Maitê. Obrigada, Fabi, pela presença. Ela tem reunião agora. Seja muito bem-vinda, Maitê. Gratidão por estar aqui hoje. Obrigada, Luna. Boa tarde, pessoal. Desculpe o atraso, eu estava trabalhando, estava dando aula. Bom, vamos lá. Eu sou recém-escritora, né? Meu primeiro livro foi publicado o ano passado, que foi O Joãozinho na História da Matemática. Tá bom? Mas, antes de falar sobre as obras, vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou formada em licenciatura em matemática aqui no Instituto Federal de Araraquara. Eu fiz o mestrado na UFSCar, São Carlos, também em matemática, e a minha dissertação do mestrado foi sobre a história da matemática. Então, eu tive contato sobre essa disciplina durante a minha graduação, né, em meados de 2012, 2013, por aí. E aí eu comecei a fazer pesquisas nessa área da educação da matemática, da história da matemática. Porque, embora eu goste muito de cálculos, de números, de fazer contas, aquelas contas grandes, sempre gostei desde criança, eu via que, durante a minha época da escola, eu não via muito sentido em usar certas fórmulas em determinadas contas, né? E quem inventou essas fórmulas? E para que foram inventadas? Então, eu tinha muito esse questionamento. E foi na graduação que eu tive algumas respostas sobre por quê, para onde, como usar, quem inventou, né? Sobre a história. Tudo que a gente vive ou já viveu foi uma história, que é uma história que foi passada, que faz parte do presente e que vai acontecer alguma coisa no futuro. Então, durante a graduação, eu fiz algumas pesquisas científicas nessa linha de pesquisa aí da história da matemática, e, durante o mestrado, quando eu fui escrever a minha dissertação, eu também segui essa linha de pesquisa. E aí, em 2022, uma querida amiga que trabalha no campus aqui do Instituto Federal, que é escritora, que é a Cíntia, né, que faz parte também do grupo do MEA. Agradeço a Cidinha pela indicação hoje também, né? Muito obrigada. E eu vi a Cíntia lançar um livro que falava Minha Mãe Usou a Touca de Cetim, e que ela conta a história entre ela e o filho dela. E aí, né, eu sou mãe, né, meu filho tem 3 anos, e aí eu falei, nossa, que legal, quero escrever um livro, né? Fui atrás de como escrever, aonde publicar, os valores, tal. Eu não tinha informação nenhuma. Então, eu fui atrás de tudo mesmo. E aí fui vendo os custos, né, a qual editora compensava, e aí eu consegui chegar aí numa decisão, né? E aí eu comecei a escrever esse livro, né? O livro ele conta um pouco sobre a viagem aí do Joãozinho. Ele vai em alguns países, vai para o Egito, vai para a Babilônia, e ele vai falar um pouquinho sobre algumas contribuições que surgiram aí naquela época e que hoje a gente utiliza ainda no estudo da matemática. Então, ele é um livro infantil, voltado aí ao público infantil, né? A escrita dele. E ele tem várias ilustrações. Então, o Joãozinho ele conta a história lá naquele país, depois tem um espaço para a criança colorir a ilustração daquela história e um espaço para a criança criar também a ilustração daquela história. Então, é um livro para as crianças, de fato, entrarem aí no mundo aí da história da matemática, né? E eu já utilizei esse livro com os meus alunos do 6º ano. Eu ministro aulas esse ano com 6º, 7º anos. E eles, de fato, perguntaram, nossa, professora, mas quem que foi Pitágoras? O que é esse tal de Euclides? Né? Por que a gente tem que aprender isso na escola, essas contas? E não que eu vou responder todas as perguntas deles, né? Mas algumas coisas para eles verem que nada surgiu do nada, né? Tudo tem um porquê. Então, esse livro vai contar aí um pouquinho. Ele não tem cálculos, ele apenas tem historinhas mesmo, tá? E ele traz algumas abordagens aí nesse sentido. As ilustrações deste livro, né, eu pesquisei bastante na época quem poderia ilustrar esse livro. Eu gosto muito de desenhar. Eu tenho facilidade, eu tenho gosto, mas eu não tinha tempo, né, trabalhando 9 horas por dia, tendo uma criança pequena, tal, aí, né, que hora que eu ia desenhar? Para escrever já demorou uns 6 meses. E aí uma professora que trabalhava junto comigo na escola do ano passado,
professora de biologia, professora Vitória Sabino Rapatão, ela é desenhista também. E aí ela conseguiu tudo que eu estava imaginando de cenário aqui na minha cabeça, eu mandei as histórias para ela e ela, de fato, conseguiu exatamente representar tudo que eu estava imaginando aqui em forma de ilustração. Então, também é uma parceria aí da Vitória, né, na construção desse livro, desse desejo meu. Confesso que, de criança, como eu morei no sítio até os meus 15 anos, eu não tinha contato aí com livros, e nem muito com TV, mas eu gostava muito de papel, sempre gostei de papel, de escola, né, mas livros, de fato, eu não tinha tanto hábito de leitura, talvez por incentivo, né, ou talvez por gosto, porque eu gostava de números. Mas aí eu fui ter esse gosto da escrita durante a graduação, que eu escrevi aí vários artigos científicos na época da faculdade, e aí fui criando gosto aí pela escrita, né. E a minha segunda obra, que eu lancei agora recentemente também, os dois são pela editora Uclep, é uma editora de São Paulo, que eu descobri, foi um achado muito legal, muito interessante. Todo o layout, tudo que está aqui fui eu que fiz mesmo, os arquivos, os cenários, montar fui eu. A editora apenas publica e imprime. Tá? Então, eu tive também esse trabalhinho aí de pesquisar como fazer tudo, de buscar tudo. Bom, a segunda obra chama Descobrindo a Tabuada do Oito. Vai falar sobre a Maitê, que mora na fazenda, e ela vai contar quantos animais, quantas verduras e quantas frutas tem lá na fazenda. E ela descobre que, ao ela contar a quantidade de vacas, de beterrabas, de cenouras, são os múltiplos de 8. Então, ela vai contando de 8 em 8. Né? E, ao final, ela descobre a tabuada do 8. Né? A tabuada do 8, aí, até o ensino médio, é a tabuada que os alunos mais têm dificuldade, que eles não conseguem guardar aí os resultados, né? É uma das tabuadas que realmente dá trabalho para a gente aí ensinar. E eu escolhi a tabuada do 8 porque o dia 8 foi o dia que eu me tornei mãe, e o dia 8 é o dobro de 4, o dia 4 é o dia que eu nasci, então eu gosto muito do número 8. Por isso que eu escolhi também a tabuada do 8, por esse outro motivo. As ilustrações desse livro, eu comprei alguns kits de ilustrações digitais, né, com uma ilustradora que ela faz pinturas aquareláveis, que ela mora lá no Paraná, que ela chama Tice, né? Então, eu comprei o kit, que ele é editável, e eu fui montando os cenários, né? E aí eu criei os cenários e as historinhas de cada cenário. E aí eu fiquei muito feliz quando eu lancei, né, esse primeiro livro do Joãozinho, porque foi uma homenagem também ao meu filho se chama João. O meu marido também se chama João, o meu sogro também se chama João. Tem vários Joãos na família. E o Joãozinho foi a minha inspiração, porque ele é uma criança que ama livro, ele ama biblioteca, ele ama folhear livros de bichinhos. Então, eu também gosto, né, de livro, embora eu não sou uma leitora de fato, né? Mas eu fiquei muito interessada quando eu vi o livro da Cíntia e quando eu vi o interesse no meu filho por livros infantis. E aí eu gostei dessa área, de seguir essa área. Acho que foi uma grande inspiração para mim. E a Maitê, que mora no sítio, né, a personagem, no fato, é também uma memória afetiva minha, que eu sempre morei no sítio, né, até os 15 anos, porém eu frequento o sítio da nossa família até hoje, e é um lugar que me faz muito bem. E por isso que eu decidi fazer alguma coisa também que remetesse ao meu passado. Desculpa. E homenagear e também unir a matemática, né, que é a minha paixão. A matemática me uniu ao meu marido, me uniu ao meu filho, me uniu a tudo. E é o que eu gosto de fazer. Estou há 10 anos aí como professora de matemática. Também tenho pedagogia, já trabalhei com os pequenininhos, então um dos pequenininhos também eu gosto muito. Então, a pedagogia, a matemática e a área infantil aí em si é o que me agrada aí no sentido profissional. E é isso um pouquinho da minha história. Espero ter esclarecido algumas dúvidas aí sobre o livro. Tá? Obrigada, gente. Nós que agradecemos, Maitê. E é isso.
E é isso. A literatura ela é um pedacinho de vocês, né? Que vocês decidem colocar para fora. E a gente tem que ser muito grato como leitor, porque nada mais são do que retratos, pedacinhos, fragmentos, né? Que vêm aí, seja por um alter ego, seja por uma infância, seja por reviver uma memória, seja um pensamento, uma indignação que a gente tem, seja um poema que abrilhanta a vida, né? Então, são pedacinhos nossos que a gente se dispõe a compartilhar. Isso é o mais bonito da literatura, né? Porque, ao compartilhar, vocês se eternizam, né? Vocês se eternizam, vocês ficam no mundo, porque pode passar 50 anos e talvez alguém vai ter contato com esse material de vocês e vai ser tocado, mexido por eles, né? E é por isso que todos os temas são tão necessários, né? A poesia, a literatura técnica, a poesia infantil, a ficção, o terror, a jovem, para todas as idades, né? Porque cada um vai encontrar ali um pouco desse pedacinho nesses fragmentos, né? E a gente vê como todo mundo está interligado no fim e como a gente é mais parecido do que a gente imagina. Então, eu gostaria de chamar a nossa querida, agora, poetisa Marlene Godoy, a ocupar a nossa tribuna e contar um pouco da sua trajetória e das suas obras já publicadas. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui. Meu nome é Marlene Godoy. Eu sou natural de Cruzeiro, São Paulo, e há 27 anos eu moro em Araraquara. Eu queria agradecer à Luna, a Dani e Rafael por terem me aceitado no grupo, e a todos os colegas escritores por estarem aqui compartilhando vida. A minha história com os poemas começa em 2012. Eu passei a frequentar a Associação Espírita Firmina de Oliveira Pires. E, em 2014, eu fui convidada a fazer uma escola chamada Escola de Aprendizes do Evangelho. E, nessa escola, tem uma ferramenta que auxilia, porque o intuito da escola é a nossa reforma íntima. É nós lidarmos com as nossas sombras de uma forma amorosa, seguindo o Evangelho de Jesus. E, nessa escola, tem uma ferramenta chamada Caderno de Temas, que são 39 temas que nós desenvolvemos durante esse período de 3 anos, uma aula semanal. E, nesse caderno de temas, esses temas eles são desenvolvidos e a gente escreve e lê lá para os colegas. E o interessante que eu achei é que cada um tem uma opinião diferente para o mesmo tema. E eu me apaixonei pelos temas e comecei a escrever, porque eu não sabia que eu tinha tanto a dizer. E, olha, eu quero ressaltar aqui que eu não estou aqui para divulgar religião. Também não para doutrinar ninguém. É apenas para contar a minha trajetória de como cheguei aos poemas. E, continuando, a Escola de Aprendizes do Evangelho, ela, com esse caderno, ela chamou muito a minha atenção, porque eu sempre gostei de ler. Na escola, eu era boa em redação. Na adolescência, eu escrevi os famosos diários. E gostava também dos poemas, sempre gostei dos poetas. O meu preferido era Vinícius de Moraes, sempre foi Vinícius de Moraes. Mas eu nunca tive intenção nenhuma de escrever poemas. Nunca passou pela minha cabeça, nem mesmo escrever um livro. Mas chamou muito a minha atenção, fiquei muito feliz com os temas desenvolvidos, porque eu pude olhar para mim. Eu pude falar da minha vida ali através dos temas. E, naquela troca, cada um escrevia de um jeito, cada um pensava de um jeito. E isso era maravilhoso. E, no 8º tema, eu saí da escola pensando, esse eu vou escrever um poema. E aí eu ri comigo mesma, porque eu falei, Marlene, a única vez que você escreveu alguma coisa parecida é as trovinhas que você escrevia com seus alunos de 8 anos. Como que vai virar isso? Eu fui.
E, durante a semana, foi uma luta para escrever aquele poema. E, principalmente, que na minha cabeça vinha naquele verbo assim, este, foste. Eu achava muito estranho, né? E eu ainda falava assim, eu não vou conseguir rimar, né? E o tema era, diante da escuridão, não esbraveje, acenda um lume. E na minha cabeça vinha, sol porque se escondeste, luz porque se apagaste. Eu falava, mas aonde que eu vou arrumar rima para isso? Aí eu comecei, sol porque se escondeu, luz porque se apagou. Neste momento de breu, nesse momento de dor, eu não posso ficar nesse breu. E assim foi uma luta para fazer esse poema, durou uma semana. Aí, quando chegou no dia de ler, eu estava ansiosa e li o poema. E causou, assim, um espanto nos alunos, nos colegas, e eu vi que causou um pouco de emoção. Eu vi lágrima nos olhos de alguns colegas, e aquilo me espantou. E o nosso dirigente, chamado Bruno, ele deu uma risada e disse assim, vocês não se espantem com o poema da Marlene, que ela teve a ajuda do mentor dela. Eu ri comigo mesmo, porque eu nem sabia que eu tinha mentor. E não consegui mais parar de escrever os poemas. E eu percebia que os alunos gostavam, e eles me incentivavam, e eles falavam, olha, quando terminar a escola, nós queremos uma cópia do seu caderno. E, então, eu fiz a cópia e entreguei. E o Bruno, esse nosso dirigente, ele falou, quem sabe, quando terminar o trabalho, o mentor dá o nome. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Terminei o trabalho, falei, mas o mentor não deu o nome, o mentor não deu o nome. Aí, um certo dia, eu dormi pensando nisso, acordei e veio uma vontade louca de escrever. E aí veio a mensagem. Meu nome é Alberto Campos, estive com você o tempo inteiro e agora nós vamos trabalhar juntos. E eu conversei com o dirigente, o Bruno, e eles pesquisaram lá, e Alberto Campos, ele foi um poeta que nasceu na cidade mineira Dores do Indaiá, e ele viveu uma parte da vida dele no Rio de Janeiro, e ele morreu muito jovem, antes de completar 30 anos, e ele era um poeta, mas não consegui encontrar nenhum poema dele. E assim nasceu a nossa parceria, e eu não consegui mais parar de escrever. E nesse caderno de temas tem os 39 temas e mais 20 poemas, e por isso que chama Caderno de Temas e Outros Poemas. E em 2018, nós publicamos ele, e nós tivemos o lançamento lá na Casa Espírita mesmo, e depois eu não conseguia mais parar de escrever. E veio a pandemia. E, com a pandemia, a escrita dos poemas era que me acalentava a alma, como eu sei que foi um período muito difícil para todos. E eu fiz uma coletânea de 68 poemas. Aí nasceu o livro Sentimentos. Eu costumo dizer que Alberto de Campos pegou todo o meu sentimento e transformou naquele livro. E o que era mais interessante dos poemas vindo dessa forma é que, trabalhando na Casa Espírita como entrevistadora, eu ouvia muitas histórias, muitas histórias. E eu pegava a história desses entrevistados, que muitas vezes chegavam lá na Casa Espírita com o coração dolorido, complicado. Eu ouvia e escrevia um poema. E daquela dor, ou daquela vida, saía um poema. E eles ficavam muito felizes e muito agradecidos. E, nesse livro Sentimentos, tem muitas dedicatórias, por razão disso. Um dia, uma moça chegou lá, era uma menina de mais ou menos uns 15 anos, e ela, passando por um problema da adolescência, e ela contou para mim que gostava de escrever. Aí eu brinquei com ela, você se sente assim porque você tem alma de artista. E aí eu escrevi um poema, Menina Moça, e dei para ela. Nossa, foi uma maravilha. Então, eu achei que as escritas do poema, associado ao meu mentor, era muito pouco para ficar engavetado. Então, eu resolvi lançar os livros. Porque eu, na minha vida, todos os consolos que eu encontrei nos meus momentos complicados foi através da leitura. Era de um livro que chegava na minha mão,
era de uma mensagem que eu lia. Então, eu falei, quem sabe os meus poemas, não vai, os meus não, o nosso, né? Meu e do Alberto Campos, que é ele que me inspira, possa fazer com que esses poemas cause algum sentimento. E, na terça-feira, eu saí daqui um pouco intimidada, confesso. Eu falei, meu Deus, são tantos intelectuais, e eu me recolhendo aqui na minha insignificância. E, na academia que eu faço, eles souberam que eu era escritora, e uma colega falou, eu quero seus livros. Eu falei, tá bom, e ela acabou passando lá em casa, e eu dei o livro para ela. E dia 12 foi dia dos namorados. E ela pegou o livro e abriu numa página que chamava Baú de Memórias, que conta a história de uma amiga minha, que o marido morreu, e ela, aquele dia ela estava muito chorosa, porque ela abriu o baú de memórias, o baú dela, né, de fotos e tal, e ali ela ficou vendo, e eu lembro que ela chegou, sentou e contou a história dela para mim. E aí eu escrevi o Baú de Memórias, que fala dos filhos, que fala do marido, que fala da vida, né? E essa minha amiga que pegou os livros no dia dos namorados, abriu e falou, está aqui o presente do meu marido, está aqui o presente. Porque estava a história, e ela falou, meu marido morreu há 10 anos. E aí ela ficou relembrando e encheu olhos de lágrimas. Eu falei, está a resposta, Marlene. Não precisa ser intelectual, precisa ter sentimento, porque livro, histórias, são sentimentos na qual nós deixamos aflorar para passar para outras pessoas. E eu costumo dizer que o escritor, ele é ousado, porque ele não se importa com o que o outro vai pensar, ele não se importa com o que o outro vai dizer. É a história, é a minha história, é o meu sentimento. E quando a gente lança um livro, é como se a gente gerasse um filho, concordam? Então, eu agradeço a oportunidade. E ressaltando, esse tipo de escrita que eu faço, aprendi lá na Casa Espírita, que se chama psicografia. Então, eu agradeço a todos vocês a oportunidade de estar ouvindo a minha história e de eu poder falar. Eu tenho o Instagram, que chama Poemas para Causar. E foi uma forma que eu achei de colocar os poemas lá e as pessoas lerem. E eu também participei de várias antologias, porque é uma forma mais barata de levar a escrita a mais pessoas. Porque nas antologias são vários autores e vai para o Brasil todo. E como o meu intuito é angariar leitores, então, para mim, é o que facilitou. Então, agradeço a vocês todos por estarem trocando experiência e por emprestar ouvido e ouvir a minha história. Meu muito obrigada. Nós que agradecemos, Marlene. E agradecemos, né? Eu acho que a literatura ela vem dos mais diversos gatilhos, né? Não tem gente que vai se inspirar na vida, tem gente que vai se inspirar na matemática, tem gente que vai se inspirar no Facebook, no cachorrinho, no gatinho, no terror, em um filme, né? A arte inspira a arte. Então, eu acho que não existe medida, né? Eu acho que a arte é a arte, não importa de onde ela venha, ela é algo que está transcendendo de dentro para a gente e de fora para o mundo. Então, justamente por isso que toda arte tem seu valor. Então, agora, eu vou convidar a fazer uso da palavra o nosso querido Rodrigo Magosso, que traz aqui a sua obra com questões muito importantes sobre obesidade. É uma literatura realista, né, Rodrigo? E que muito importante, afinal, é um tema que a gente está aí lidando na nossa sociedade diariamente, a questão da obesidade, da gordofobia. Gordofobia, né? Gordofobia também. E ele busca desconstruir aí. Parabéns pela tua obra e pelo tema, muito assertivo, muito necessário, que a gente, inclusive, tem uma semana da conscientização aqui na Câmara também, sobre este tema. Inclusive, podemos conversar, Rodrigo, depois, para trazer uma palestra sobre isso pela Escola do Legislativo, né? Importantíssimo.
que a gente nunca pode parar de debater isso também, que é tão atual, e sempre foi, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado. E chamar professor para palestra, a gente sempre aceita, né? O professor gosta. Inclusive, deixa eu começar contando para vocês um caso de professor. Talvez eu não tenha sido a única pessoa a passar por isso aqui, né? Eu comecei a dar aula em faculdade quando eu tinha 22 anos. Eu estava quase um ano já de formado e comecei a dar aula em faculdade. E eu me deparei com uma pergunta muito interessante, que os alunos me perguntavam assim: professor, você trabalha ou só dá aula? Né? Que horror. E por muito tempo eu recebi essa pergunta. E olha só que legal, a partir do ano passado, né, a partir de 2023, eu tenho um livro publicado. Então agora eles podem perguntar se eu trabalho ou só escrevo também. Né? Você trabalha ou você é só escritor? Né? Então olha só que maravilha. Né? E eu venho da área acadêmica. Tá? E tinha já diversos artigos publicados, artigos científicos, materiais de pós-graduação, já tinha alguns capítulos de livro também publicados, 3 capítulos de livros. Bom, se alguém se interessar, um deles sobre métodos de treino para hipertrofia muscular, um sobre o uso de esteroides anabólicos e um sobre fisiologia do futebol. Né? Mas eu ainda não tinha um para chamar de o meu filho literário, né? E esse processo de escrita para mim foi muito gostoso, porque a escrita científica ela é muito rígida, ela tem ali as suas regras, e elas são necessárias, mas a gente não pode usar tanto da nossa criatividade, né? Na escrita científica a gente precisa ficar um pouco mais ali restrito a algumas regras, é um pouco mais engessada. E aí eu comecei a escrever esse livro, juntei algumas informações, né, organizei esse tópico e falei, poxa, aqui eu acho que tem um livro legal. Escrevi o primeiro capítulo, mostrei para minha esposa, ela leu, ela falou assim, ó, escreve esse livro e logo. E ela ficava para mim, e aí, quando é que sai o livro, quando é que sai o livro? Inclusive, ele não saiu tão rápido quanto eu gostaria, justamente porque tinha vários materiais de pós-graduação para trabalhar na época ali para fazer, e eu tive que pausar um pouquinho, mas finalmente, no ano passado, em agosto, eu consegui publicar esse livro, no final de agosto, para ele ser lançado na primeira semana de combate à gordofobia de Araraquara, em setembro, né, alguns dias depois. Inclusive, o dia que eu fiz o lançamento do livro, na Biblioteca Municipal, ainda não tinha nem chegado alguns exemplares, assim. Eu falei, ó, quem quiser, põe o nome aí na lista e quando chegar eu mando. Coisas que acontecem com a gente, né? Faz parte. E foi muito gostoso escrever esse livro porque eu não estava tão preso àquelas regras da escrita científica. Logo no primeiro capítulo, eu já falo sobre a chegada dos primeiros seres humanos à Lua, eu falo sobre Star Trek, eu faço referências ao filme Casablanca, eu faço referências ao filme Missão Impossível 2, e apesar de trazer uma escrita com dados científicos, eu coloquei isso numa linguagem, tentei, né, colocar isso numa linguagem mais acessível, e às vezes com alguns comentários mais ácidos, e até com alguns cruzados, de esquerda. Né? Então, foi muito gostoso passar por esse processo de poder levar o conhecimento dessa maneira, né? E atingir, talvez, aí um público um pouquinho maior com esse livro. E o grande objetivo aqui, na verdade, é acabar com a patologização do peso corporal. A gente não tem mais, já é século XXI, chega da gente falar que uma pessoa é doente só porque o IMC dela é mais elevado. Tá? Então, eu vou aos poucos fazendo essa desconstrução e trazendo uma nova proposta na área da saúde para isso. Tá? O livro está disponível na Amazon, fica a dica. Tá? E, bom, eu acho que é isso. Esse foi o meu processo. Gostei muito e espero trazer novos em breve para poder contribuir novamente aqui. Obrigado, gente. Nós que agradecemos, Rodrigo.
E um tema, assim, realmente, eu nunca tinha visto sobre esse viés, entendeu? Porque quando a gente vê livro de peso, é tipo como emagrecer. Tem um monte de método, mas para ter uma aceitação melhor, um entendimento melhor do assunto, né, do que de fato é fazer isso com saúde, o que de fato é saúde, não é? A gente realmente considero bastante pioneiro e acho bastante louvável a sua iniciativa. Então, seguindo nossa amostra aqui, o Roberto Andreoni, infelizmente, não pôde comparecer, teve um imprevisto. Vamos convidar a nossa querida Rosmari Capella, que é também poetisa e escritora de contos. Seja muito bem-vinda, querida. Boa tarde a todos. Aqui, em primeiro lugar, né? Eu sou Rosmari Capella. Minha formação é em História. Eu trabalhei na educação por mais de 20 anos, com o ensino fundamental, ensino médio e, por fim, o ensino infantil, né? Educação infantil. A minha história, a minha paixão pela escrita, começa na infância. Assim, nós não tínhamos televisão ainda, eu era bem criança, e depois do jantar ficávamos à mesa esperando o meu pai e o meu avô, que era um exímio contador de histórias, contar histórias. E a gente ficava naquela, eu e minha irmã, né? Ficávamos naquela expectativa. E era uma alegria muito grande, porque todo dia tinha uma história diferente. Histórias, causos. E a gente até ficava, às vezes, com medo, porque tinham histórias de fantasmas. E isso, assim, foi dando aquele prazer pelas histórias contadas por eles. Durante o dia, era minha mãe que fazia esse papel. Todo dia tinha uma história diferente para nos contar. Acho que até pela convivência com meu avô, que era meu avô materno, ela também sabia de muitas histórias. Então, nesse meio, embora não tivéssemos acesso a muitos livros, mas a gente tinha esse contato com essa contação oral. E aí, né, na adolescência, eu me apaixono, né? Não tem como não se apaixonar, por José de Alencar, Machado de Assis. E aí eu começo a escrever meus primeiros poemas. Escrevo, vou guardando, né? E já na fase adulta, eu começo a participar de concursos, participar de exposição, coletânea, e vou participando. Só mesmo quando eu me aposento é que eu vou me dedicar mais a esse prazer, né? O prazer da escrita. Aí eu começo a participar de coletâneas e lançamos, né? Eu e a amiga Selma aqui, o primeiro livro em 2013. Esse livro foi feito assim, todo, né, com uma dedicação muito grande, e é realmente como um filho, né? Porque ali estão todos os nossos contos, poemas, e depois, posteriormente, com Darcy Barelli, eu faço o livro infantil, porque justamente por trabalhar com a educação infantil, eu escrevia poemas e contos para os meus projetos pedagógicos. Outra coletânea. E foi através dessa contação que eu fazia usando no trabalho, e alguns foram reunidos aqui
e se tornaram esse livrinho infantil. E demais coletâneas, né, que nós participamos, e é muito prazeroso essa parte da escrita. E eu, assim, agradeço a minha família, que são os meus primeiros leitores. E eles é que são os primeiros críticos, né, da minha leitura. E não posso esquecer, né, de tornar a agradecer novamente aqui a Luna e a todos a Dani, a todos que fazem parte, né, fazem parte para que esse momento aconteça. E esse momento é de suma importância, né, para a valorização de nós, escritores, aqui, né, dando parabéns a todos que participam desse momento, como para a nossa sociedade. Porque eu acredito assim, a leitura é salvadora. A leitura é importante. E se deve, desde o berço, eu tenho uma ideia assim, desde o berço ali, é que você já vai sendo estimulado a desenvolver esse hábito, né, esse prazer que é a leitura. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Rosmari, pelo trabalho, pela visão. Bom, pessoal, estamos nos encaminhando para o final, né? Muitos depoimentos lindos, emocionantes, sobre cada ponto de vista aí desse campo maravilhoso que é a literatura. E agora, para finalizar a apresentação dos nossos autores, né, temos a queridíssima Selma Salum Alves, que vai fazer uso da palavra aqui da mesa mesmo, porque ela está com uma questão de mobilidade. Então, peço para a imprensa focar aqui nela. Obrigada, viu, Selma, pela presença e pela produção literária também, que eu estou tendo contato agora e vendo que é maravilhosa. Bom, pessoal, é o seguinte, vou falar rapidinho, tá? É o seguinte, eu também faço parte, além da Academia Araraquarense de Letras, da Associação dos Escritores de Araraquara. Olha que legal. É bacana, né? Próximo momento. Sim. Então, a minha obra, na verdade, ela está espalhada em várias coletâneas. Eu tenho mania de escrever em coletânea, foi o que a Rosmari falou. Eu amo porque a gente se encontra, a gente discute, e também a gente tem incentivos da editora Empório Inventivo, né? E eu também escrevi essa obra, na verdade, tem contos e poesias. Nós escrevemos estimulados por um momento para destacar, na verdade, a situação do meio ambiente, né, naquele ano, e a situação a procura de um mundo mais sustentável, né? Então, todo mundo escreveu uma temática voltada ao meio ambiente. E é um livro muito bacana, que tem na capa a Rua 5, de Araraquara, muito bonita nessa foto. Foi muito gratificante participar da Associação dos Escritores, participo até hoje. E também queria destacar a Balada da Lua, no Ritmo da Vida, que eu escrevi com a Rosmari. Esse é mais particular nosso. Então, é um livro gostoso, sabe? Pusemos poesias e contos nossos aqui, a Rosmari já falou bastante sobre ele, foi muito gratificante também. E outras coletâneas com as quais eu participei de 5 coletâneas, tá? Trouxe alguns aqui, a maioria eu trouxe, só não trouxe um porque só tem um daquele lá. E é muito gostoso. Por exemplo, o que me incentivou a escrever, porque eu comecei a falar das obras primeiro, né? Então, o que me incentivou a escrever foi o seguinte: na minha infância, minha mãe era professora, né, de português, língua portuguesa também. Minha avó também era professora. Olhem, gente, se elas eram professoras, imagina. Quanto tempo, né? Quanto tempo isso. E minha mãe, ela comprava enciclopédia assim dos clássicos, dos contos fantásticos, né? Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve. Coleções antigas. Eu era apaixonada. Ela tinha uma capa, né, dura, com estrelinhas assim. Era uma coisinha mais linda. A gente lia tudo. A minha mãe falava: vocês não vão dormir
vocês não vão dormir? E a gente não, só ficava lendo. Eu lia várias vezes a mesma história, eu voltava, né, e ficava assim, tentando entender tudo aquilo. Eu fui criada numa magia, contos fantásticos, sempre foi uma coisa muito gostosa. Daí, isso me estimulou muito, muito, muito. Daí, eu fui para a faculdade. Na faculdade de letras, eu fiz letras porque minha família é toda de letras, né? Só minha irmã mais nova que é advogada. Mas todo mundo gosta de literatura, gosta de língua portuguesa, gosta de linguística. Então, o que aconteceu? Eu acabei indo para a faculdade por causa da linguística também, apesar de gostar de ler, né? Mas eu me apaixonei pela literatura, principalmente porque literatura grega. Nossa, a gente lia muita peça, nossa, muitas peças teatrais, comédia, tragédias, né? E eu tive assim, a honra de ter tido aula com a dona Maria Helena de Moura Neves, né? Cada pessoal massa mesmo que me fez me apaixonar pela literatura. E o Jorge Cury, que também faz parte da Academia de Letras, né? Fez parte. Tem 4 professores da Academia de Letras que foram meus. Então, eles me estimularam muito a escrever, me estimularam muito. E depois, outro estímulo que eu tive, e esse muito interessante, foram os meus alunos, porque eu sou professora de língua portuguesa e literatura. E dei muita aula no ensino médio e também no fundamental. Só que, gente, era impressionante como a gente estudava na sala de aula, e depois os livros pediam para a gente produzir com os alunos. Né? Na verdade, era para os alunos produzirem. Mas eu acabava produzindo como uma aluna, né? Eu ia escrevendo com eles, e saíam muitas coisas interessantes, saíam poesias, porque eu também escrevo poesias, né? Poesias, contos, crônicas, e fui juntando tudo. E tem até um conto que eu escrevi, Os Braços da Primeira-Ministra, que acho que está num outro livro. Acho que eu trouxe a coletânea aqui, não tenho bem certeza, acho que não trouxe a coletânea. Esse conto, eu me inspirei no Machado de Assis, naquele conto, Uns Braços. Uns Braços. Não tem nada a ver o meu conto com o conto do Machado, porque Uns Braços foi veja bem, o personagem um adolescente que se inspirou nos braços de uma mulher casada. Então, ele fica apaixonado. Na verdade, é uma metonímia, porque não é um braço, que ele se apaixonou por ela, não pelo braço. Mas ele usa o braço para chamar atenção, porque ela tinha os braços lindos. Isso é uma metonímia. Então, a partir daquilo lá, falei, gente, daí eu levei para a política. Não sei, caminhei para a política, trouxe para a atualidade. O braço foi o quê? Um estímulo para eu escrever um conto. E os meus alunos também escreviam. Eu tive alunos que faziam poesias, que participavam de saraus literários. Nós fomos até para a Unesp, sabe, apresentar sarau literário. Então, foi tudo isso que me estimulou a escrever. Se eu pegar da reunião que eu tenho lá no meu computador, dá para escrever vários livros, mas eu amo participar de coletâneas e antologias, porque, além de ser gratificante, é bem mais barato, né? Então, é gostoso. Então, eu queria deixar essa experiência minha, né? E que seja gratificante. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu vou doar os livros, viu, que eu trouxe, tá bom? Maravilha. Obrigada, Selma, pela contribuição, por ser parte dessa história da literatura aqui em Araraquara, né? Que falta faz esses saraus, né? Tem tão pouco. Ô, Dani, vamos organizar. Fizemos vários, viu, Dani? Vamos fazer, me chama quando tiver, que nada como celebrar a cultura, né? Celebrar conhecimento. Selma, querida, foi a nossa última expositora da noite. Então, a gente termina aqui a nossa fase 2 da mostra de literatura contemporânea araraquarense. É um palavrão isso aí, eu sempre confundo, né? Mostra literária contemporânea de Araraquara, né? A gente sempre troca. Até eu decorar o próprio nome que eu mesma criei é complicado. Mas
Eu agradeço imensamente a presença de todos que ficaram até o fim, os que não ficaram até o fim também, porque, né, todo mundo tem compromisso esses horários, então a gente entende. Muitas pessoas teve que desmarcar coisa para estar aqui, teve que deixar de estar na aula para estar aqui. E eu agradeço a todos que se deslocaram, né, para prestigiar esses nossos autores. E eu gostaria de encerrar com um poema, né, que foi o que me trouxe hoje aqui assistindo dessas reflexões que a gente foi tendo em conjunto, que não por acaso o meu poeta favorito, ele é um poeta americano que se chama Walt Whitman. E eu gosto muito dele porque ele é um escritor que ele tem muitas poesias que são sofridas de dor, né? Mas ele não que as doloridas não sejam, são lindas, mas eu gosto muito porque ele tem esse viés enaltecedor, esse viés da poesia que leva para cima, como algumas aqui presentes, né, das nossas poetisas, né? A Marlene, ela tem uma linguagem também muito para cima mesmo. A Ilma também tem uma linguagem muito para cima, né? Porque tem um poema mais reflexivo, mais denso, esse é muito importante também, tanto que eu amo o Bukowski, que é assim, pesadíssimo. Mas o Whitman é meu favorito por uma série de poesias dele, e essa aqui que ilustra também o dia de hoje, que se chama O Coro da Literatura Universal. Eu canto a diversidade das vozes, todas as histórias, todas as línguas, de todas as terras, de todas as eras, dos contos antigos dos sábios gregos, às lendas do Oriente, misteriosas e vastas, das canções dos bardos medievais, às epopeias de heróis imortais e valentes. Eu celebro a prosa e o verso, as palavras sussurradas nas páginas, os dramas e as comédias da vida, escritas por mãos de diferentes cores. Cada autor, uma estrela no firmamento, iluminando o universo com sua luz única. Cada livro, um mundo a ser explorado, repleto de sonhos, esperanças e medos. De Cervantes a Shakespeare, de Woolf a Morrison, de Camões a Neruda, de Mahfouz a Kincaid, todos compartilham o banquete da imaginação, servindo-nos banquete de sabedoria e emoção. Eu abraço a Biblioteca da Humanidade, onde cada estante é um país, cada livro um cidadão, unidos na vastidão da narrativa, tecendo o tecido da experiência humana. Vamos celebrar a rica tapeçaria literária que nos une em nossa diversidade, pois na multiplicidade de vozes encontramos nossa verdadeira humanidade. É isso.